Eu quero falar um pouco hoje à noite sobre uma igreja vivendo em plenitude. Uma igreja vivendo em plenitude. Atos capítulo 17, versículo 6 diz assim: e não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes homens que estão transtornando o mundo chegaram também aqui. Olhe a expressão: estes homens que estão transtornando, não é transformando, tá? É transtornando. Transtornar literalmente é bagunçar, causar alvoroço, mudar a ordem das coisas. A expressão aqui utilizada é a mesma para colocar algo de cabeça para baixo ou de ponta cabeça e sacudir. O que a igreja primitiva estava fazendo era sacudindo o mundo, balançando o mundo, mudando a ordem das coisas. Como? Qual era o segredo daquela igreja? O que aquela igreja vivia de plenitude que nós precisamos resgatar na nossa experiência de vida cristã. Coloque a mão assim no seu peito, por gentileza, e diga comigo: Senhor Jesus, eu quero que a tua palavra seja profética na minha vida. Fala comigo. Amém. Se você não se incomodar em dizer alguma coisa para o irmão que está do seu lado, dá um toque de leve nele e diz assim: ó irmão, dar glória a Deus aqui é de graça, tá? Consegue água? Uma igreja vivendo em plenitude. Primeiro, precisamos pontuar que a igreja é a noiva do Cordeiro, a lavoura do Senhor, o edifício onde Deus habita pelo Espírito Santo. A igreja é a coluna e a firmeza da verdade. A igreja é a agência central de Deus na terra. A igreja é o único povo com quem Deus trata direta e especificamente na terra. A igreja é o único povo com quem Jesus tem compromisso e aliança aqui na terra. A igreja é o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciar as maravilhas do Senhor. Quando Jesus fala da sua igreja, ele diz: eu a edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus não está dizendo que o inferno vai atacar a igreja e a igreja vai resistir. Não, senhores. Jesus está dizendo que a igreja vai atacar o inferno e o inferno não vai resisti-la. Ou seja, onde a igreja chegar, ninguém consegue detê-la, ninguém consegue paralisá-la, porque ela está debaixo de um poder, que é o poder que rege o mundo, que é o poder que rege o universo, o poder de Deus.
O Espírito Santo, por sua vez, foi dado à igreja como revestimento, fonte de poder, de capacitação, de enchimento, porque aqui na terra nós não podemos nos mover sem a presença do Espírito Santo. Eu gosto sempre de lembrar que nós estamos transitando por um território que não é nosso. O território que nós caminhamos é território inimigo. Jesus disse que o príncipe das trevas já é chegado, e Paulo diz que Satanás é o Deus deste século. E no dia que o diabo chegou para Jesus e disse: eu te darei todos os reinos do mundo e a glória deles, porque a mim foram entregues, Jesus não disse que era mentira do diabo. Jesus não contestou. Então, obrigado, pastor Daniel. Então, nós estamos num território cujo senhor desse território, terra, mundo, é o diabo. Como é que nós transitamos aqui e ele não nos destrói? Como é que nós transitamos aqui e ele não nos despedaça? Porque nós estamos transitando sob um salvo-conduto. Jesus nos chamou para o seu ministério, para a sua obra, nos fez igreja sua, povo seu. E ele diz assim ao diabo: está vendo ali o João, a Maria, o Manuel, a Rita? É meu. Ele passa onde quiser e você não toca nele, você não toca nela. É por isso que a gente consegue caminhar na terra sem sermos destruídos. Mas é preciso entender que nós somos igreja do Senhor e, portanto, estamos numa missão específica de Deus. O texto que nós lemos de Atos dos Apóstolos vem nos mostrar quando a igreja está vivendo a sua plena expansão. Atos é o livro histórico do Novo Testamento, registra as primeiras décadas da história da igreja, algo em torno de 30 a 50 anos. E esse texto especificamente mostra quando Paulo chega em Tessalônica. Tessalônica é uma cidade próspera da região da Grécia, atualmente na Grécia, chama-se Salônica. E quando Paulo e Silas chegam em Tessalônica, eles já vinham de Filipos, onde haviam sido presos, e onde Deus havia sacudido os alicerces do cárcere, e eles foram livres de maneira sobrenatural. Então a história, eu preguei sobre isso agora de manhã, a história vai nos mostrar que o ministério deles chegava antes deles. Eu falei hoje pela manhã aqui que o cajado é maior do que o pastor, portanto o ministério é maior do que o ministro. O seu ministério chega antes que o irmão chegue em determinado lugar, porque o nosso ministério vai na frente. Então, quando Paulo e Silas chegam em Tessalônica, a notícia já chegou. E eles se hospedam na casa de um novo convertido, um irmão chamado Jason. E quando a multidão sabe que Paulo e Silas estão em Tessalônica, cercam a casa de Jason para capturarem os apóstolos. E a Bíblia diz, porém, que Paulo e Silas não estavam na casa naquele horário. E eles prendem a Jason, o novo convertido, levam Jason à Suprema Corte da cidade, ao tribunal, aos magistrados, e a acusação é esta: estes homens que estão transtornando o mundo chegaram também aqui. Em outras palavras, esses homens que estão bagunçando o mundo, que estão influenciando o mundo, que estão mudando a nossa história, que estão afetando a nossa história,
Esses homens que em Jerusalém já converteram 500 mil de pessoas a Cristo, esses homens que à entrada de Damasco já atraíram um tal Saulo para o lado deles, esses homens que em Antioquia se reúnem com mestres e doutores da sua doutrina, estes homens chegaram em Tessalônica. Significa dizer que a história de Tessalônica vai ser afetada pela presença deles. Presta atenção nisso. A história de João Pessoa tem que ser afetada pela presença da igreja. A história da Paraíba tem que ser influenciada pela presença da igreja. A história do Brasil tem que ser influenciada pela presença da igreja. Mas como a gente consegue isso, irmãos? Só se tivermos uma vida em plenitude. Só se a igreja viver em plenitude. Eu gosto de frisar o seguinte: a igreja primitiva não tinha rádio, não transmitia culto pela internet, não tinha programa de televisão, não viajava de avião, sequer tinha templo. E a história diz que em 50 anos havia 500 mil de cristãos na Judéia, e em 60 anos o mundo inteiro já havia sido evangelizado. Em Atos 1,14 a Bíblia diz que eles eram quase 120 irmãos. Em Atos 2,41 o número já é de quase 3.000. Em Atos capítulo 4 versículo 4 o número já é de quase 5.000. Em Atos 2,47 a Bíblia diz que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Em Atos 8 a Bíblia diz que grande era a multidão dos que criam. E em Romanos 15, 22, Paulo diz assim: eu chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Por que ele está anunciando isso? Porque no versículo 22 ele começa a dizer assim: já não há qualquer parte na terra onde este Evangelho não tenha sido pregado ainda. Então Paulo está dizendo: eu posso ir visitar vocês, porque tudo que precisava alcançar já foi alcançado. Eu posso me dar o luxo de ficar uns dias com vocês e depois ir para a Espanha. Qual era o segredo daquela igreja, irmãos? Se eles não tinham os recursos que nós temos, se eles não tinham a prosperidade que nós temos, financeira, pastor José Carlos mencionou hoje, era para no estacionamento da igreja, teoricamente seria para estarem jumentos, mulas, bicicletas, carrinho de mão. Tem carros diversos, modelos diversos, anos diversos, porque Deus prosperou a sua igreja. Nós temos canais de rádio e televisão, nós falamos para o mundo inteiro em tempo real. E metade do mundo não conheceu Jesus na nossa geração. Metade do planeta não sabe quem é Jesus na nossa geração. O que a igreja primitiva tinha, que nós precisamos ter? Dá um toque no irmão do seu lado e fala com ele assim: plenitude. Plenitude, pleroma. A palavra plenitude é pleroma no grego, que dá a ideia de Deus em sua totalidade, Deus manifesto completamente, Deus agindo sem reservas na sua igreja. E este é o tempo que o Senhor quer agir de maneira extraordinária na sua igreja, para sacudir as bases do inferno e glorificar o seu nome através do seu povo. Então vamos observar em não muito tempo o que leva aquela igreja a transtornar o mundo. O que caracteriza uma igreja vivendo em plenitude? Quais são as marcas de uma igreja que caminha
em plenitude. Primeiro, a primeira marca de uma igreja que caminha em plenitude é comunhão. Eu vou repetir: comunhão. Todas as vezes que se faz menção de uma obra evangelística em Atos, a expressão unânime, unanimemente ou unanimidade aparece junto com a citação do texto. Você vai encontrar em Atos dos Apóstolos Pedro e João, Paulo e Silas, Paulo e Barnabé, Barnabé e João Marcos, Maria e Joana, Maria e Maria, mãe de João Marcos. Ou seja, comunhão era uma prática da igreja primitiva. Koinonia, unidade de propósito, unidade de meta, objetivos iguais. Uma igreja em plenitude não tem tempo para partidarismo. Uma igreja em plenitude não tem tempo para disputas territoriais. Uma igreja em plenitude não tem tempo para demandas ministeriais. Não importa se Deus está te usando no norte e a mim no sul. No final das contas, a construção é a mesma e o construtor é o mesmo, e o resultado é para a glória do seu nome. Aleluia! Uma igreja em plenitude vive em comunhão. O texto diz que eles perseveravam, Atos 2:42, nas orações, no partir do pão, na comunhão e na doutrina dos apóstolos. Uma igreja em comunhão, ou uma igreja em plenitude, não prega comunhão como sermão, vive comunhão como estilo de vida. E a comunhão na igreja primitiva era tão extraordinária que a história diz que um dia o imperador mandou uma carta para o governador da província de Antioquia, e na carta o imperador dizia: prendam os cristãos, matem-nos, queime-os vivos, tomem as suas propriedades, mas os silencie. E o governador de Antioquia executou a ordem. Só que meses depois, quando o imperador vem visitar a província, e ele é informado que a igreja de Antioquia estava mais forte do que nunca, ele chamou o governador e disse: você não cumpriu a minha ordem. Eu te mandei prender cristãos, matar cristãos e silenciá-los. O governador responde: Alteza, eu fiz exatamente o que Vossa Alteza determinou. E o imperador indaga: e como eles continuam a crescer? O governador responde: a multidão vê como eles se amam e desejam ser iguais a eles. Uma igreja em plenitude tem comunhão. Comunhão em quê? Na doutrina dos apóstolos, comunhão naquilo que prega, comunhão naquilo que defende, comunhão na firmeza do evangelho. Nós estamos vivendo uma geração de banalização das coisas, de relativização dos valores. As pregações estão extremamente afetadas por teorias das seitas orientais, teorias meramente motivacionais. Lamentavelmente, alguns estão se prestando ao papel de curso de teatro para conseguir pregar, cursos de neurolinguística para manipular a massa. Mas o fato é que a igreja só precisa de uma coisa para crescer: ela só precisa de palavra de Deus, palavra de Deus, plenitude do evangelho de Cristo, plenitude do evangelho de Cristo. Aleluia! Para que ninguém tivesse necessidade alguma, comunhão. Tinham comunhão nas orações. Uma igreja que se une para orar é imbatível. Uma igreja que descobre o poder da oração não será paralisada. Jesus diz assim:
entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai em secreto, e ele que te vê em secreto te recompensará. Aleluia! Uma igreja em plenitude vive em comunhão. Se não for pedir muito, olhe no irmão do seu lado e diz para ele: não insista, eu não vou brigar com você. Diz isso aí para ele: não insista, eu não vou brigar com você. Nós estamos em plenitude. Aleluia! Nós estamos em plenitude. Sabe do que lembro agora? Lembro de Isaac, e vou agilizar. Gênesis 26, a Bíblia diz que Abraão, ao morrer, presta atenção nisso, que Deus vai falar com alguém agora. Gênesis 26, a Bíblia diz que Abraão, ao morrer, deixou um poço de herança para Isaac. Os povos de Abimeleque chegaram para Isaac e disseram: olha, você está muito perto de nós, então esse poço é nosso. Tomaram o poço de Isaac e mandaram Isaac embora. E Isaac foi embora para o deserto. Quando Isaac chegou lá no deserto, ele cavou outro poço e deu água. Isso é que é interessante. Ele estava no deserto, cavou um poço e deu água. Aí os homens de Abimeleque chegaram e disseram: Isaac, é o seguinte, você está muito perto de nós ainda, nós vamos entulhar o teu poço e você vai embora para mais longe. Entulharam o poço de Isaac e expulsaram Isaac, e ele foi embora para mais dentro do deserto. Não brigou, não disputou, não contendeu, foi embora. Chegou lá no meio do deserto, Isaac cavou outro poço e deu água de novo. Aleluia! Quem está na plenitude prospera no sertão, prospera na grota, prospera no planalto, prospera na planície. Você está em plenitude, irmão? Oh, arai, vasuriadagá. Quando Isaac cavou o terceiro poço, deu água. Aí os pastores de Gerar chegaram para Isaac e disseram: essa terra é nossa, portanto o poço é nosso. E Isaac foi embora para mais dentro do deserto. Quando Isaac chegou lá no ermo, cavou outro poço, só que agora a Bíblia diz que não deu água. E Isaac começou a se preocupar: não briguei pelo primeiro, não briguei pelo segundo, não briguei pelo terceiro, mas agora estou na prova. A receita da igreja não cobre as despesas da própria igreja, estou em dificuldade, o que eu faço? Presidente da convenção não tem a solução para mim, como é que eu resolvo esse problema? E a Bíblia diz que todo dia à tarde o empregado de Isaac chegava e dizia: não encontramos água, não encontramos água. Aí Isaac decidiu fazer um negócio diferente. A Bíblia diz que ele mandou chamar Abimeleque. Quem era Abimeleque? O cara que roubou o primeiro poço dele. Quando Abimeleque chegou, veja só, ele mandou chamar, Isaac mandou chamar Abimeleque. Quando Abimeleque chegou, Isaac fez um banquete para Abimeleque, fez um churrasco, deu comida. Pastor, dá comida para quem roubou meu poço? Dá banquete. Isaac deu um banquete para Abimeleque. Quando terminou de comer, a Bíblia diz que Isaac deu presentes para Abimeleque. E depois que deu presentes, Isaac estendeu a mão e disse: o Deus de Abraão, meu pai, te abençoe e te faça prosperar. E liberou Abimeleque. Guarda isso, você que é pregador, anota. Isaac mandou chamar, ofereceu o banquete, deu presentes, abençoou e depois liberou. E aí a Bíblia diz assim, olha que coisa linda. A Bíblia diz assim: e tendo Abimeleque acabado de sair,
chegaram os servos de Isaque e disseram: Senhor, encontramos água. Calma que eu não terminei. Calma. Olha a notícia. Mas esta água é diferente da água dos outros poços, porque agora nós encontramos água viva. Água viva. Ei! O que é água viva em Gênesis 26? Água viva ali, irmão, é a nascente de um rio. O que Deus estava fazendo era o seguinte: ele disse assim: ó Isaque, até agora entulharam teu poço, eu quero ver quem é que entulha rio. Até agora taparam a cisterna, eu quero ver quem é que tapa rio. Aleluia! Quando você está em plenitude, quem te toma poço pensa que você vai morrer de sede, e Deus está te levando para uma nascente, porque a provisão de Deus te acompanha. Oh, aleluia, aleluia. Uma igreja vivendo em plenitude. Segundo lugar, uma igreja que vive em plenitude, vive em comunhão. Segundo, tem o mesmo propósito. Uma igreja em plenitude tem a mesma meta. Qual era a meta da igreja primitiva? Trazer Jesus às pessoas, ou trazer as pessoas a Cristo e levar Cristo às pessoas. A igreja primitiva não tinha outra preocupação qualquer senão anunciar Jesus. Tanto é que a Bíblia diz em Atos 2:42 que houve uma multidão que se converteu. Isso é plenitude. As pessoas compreendiam Jesus, entendiam, reconheciam Jesus. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz, 1 aos Coríntios, olhem para cá, meus irmãos, olhem para cá, os diáconos estão resolvendo, olhem para cá, meus irmãos, plenitude, plenitude. A Bíblia diz em 1 aos Coríntios 2, de 1 a 5, Paulo diz assim: a minha palavra, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, em fraqueza e em temor, não vos fiz saber outra coisa, senão a Cristo e este crucificado. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se firmasse na inteligência dos homens, mas no poder de Deus. Uma igreja em plenitude tem uma meta: anunciar Jesus. Só o nome de Jesus é poderoso para mudar a vida do pecador. Então uma igreja em plenitude não tem outra preocupação. Basta falar de Jesus que os milagres vão começar a acontecer. Basta Jesus ser o centro da nossa adoração e haverá uma operação de maravilhas em nosso meio. O problema é que nós queremos que Jesus divida a atenção com a gente. Nós queremos que no culto Jesus seja o centro, mas o pregador seja o jarro. Nós queremos que Jesus seja o centro, mas o cantor seja as flores. Não funciona. Jesus não disputa espaço com ninguém. Ele é o centro da adoração, é o foco do culto, é o alvo da igreja. Que ele cresça e eu diminua. Importa que ele cresça e que eu diminua.
Quando a igreja entender isso na sua essência, o Espírito Santo achará liberdade para transitar, caminhar, aleluia, e liberar milagres sobre a nossa vida para a glória de Deus Pai. É incrível, e eu disse esses dias para alguns companheiros de púlpito, e eu disse: irmãos, é incrível como, desculpa irmãos, eu vou usar um termo que é um termo meio chato. Eu disse para eles: é incrível como a gente fica besta rápido. Deus começou a abençoar a gente agora, e a gente já começa a achar que é o centro do mundo, já começa a olhar para os outros de cima para baixo, já começa a pensar que é poderoso, já começa a achar: meu ministério é o topo. Jesus de Nazaré, como a gente é falível, bobo, vaidoso. Aí eu lembro agora uma prática de Roma. Na Roma antiga, diz a história, que sempre que havia a temporada de gladiadores, havia um gladiador que se destacava, e o gladiador que se destacava, o imperador decidia honrá-lo. De que forma o imperador honrava o gladiador que se destacava? Disponibilizava uma das suas carruagens com um dos seus cavalos. O gladiador subia na carruagem e o imperador mandava alguém da corte para desfilar nas ruas de Roma com o grande gladiador. E à medida que que a carruagem passava, a multidão ovacionava o nome do gladiador, gritava o nome dele. As mulheres jogavam água perfumada, alguns jogavam flores e folhagens, e o gladiador começava a se empolgar, aí levantava a mão e começava a saudar os seus admiradores. Quando ele ia se empolgando, o servo do imperador dava um toque nele e dizia: ei, César é rei, você é servo. Era para baixar a bola, não se empolgar demais. Na vida cristã é mais ou menos assim. Deus te tirou das batalhas, te fez sobreviver às lutas, a multidão te aplaude, te reconhece, te respeita, te reverencia, porque você está desfilando na carruagem do rei. Mas o Espírito Santo também está na carruagem, e de vez em quando ele diz assim: ei, Jesus é rei, você é servo. Jesus é rei, você é servo. Aleluia! Erga a sua mão e adore a Jesus de Nazaré. Aleluia. Terceiro, uma igreja em plenitude vive em comunhão. Uma igreja em plenitude tem o mesmo propósito: anunciar a Cristo. Uma igreja em plenitude vive em humildade. Serra o salto do tamanco, desce, humilha, baixa a cabeça, desce na presença de Deus. Não conheço ninguém que na presença de Deus conseguiu ficar de pé. Diante da sua grandeza todo mundo se curva. Diante da sua grandeza todo mundo tem que desabar e se prostrar e reconhecer que Ele é o Senhor. E eu acho lindo na igreja primitiva, a gente percebe que no grupo apostólico não há uma demanda de créditos. Exemplo, Estevão não foi ungido para ser evangelista. Estevão não foi ungido para ser sacerdote, apóstolo, bispo. Não. Estevão foi ungido para ser diácono. De repente Estevão se destaca como o primeiro grande evangelista do primeiro período da igreja. Primeiro grande evangelista da igreja primitiva não foi Paulo, não foi Barnabé, foi Estevão. E a gente não percebe Pedro nervoso porque Estevão prega e a multidão olha para ele e vê a aparência de um anjo, porque a Bíblia diz que olhavam para Estevão e viam nele a aparência de um anjo resplandecendo com a glória de Deus.
Se destacar na igreja primitiva não era motivo de morte ministerial. Agora morria lá fora. Os inimigos do evangelho estavam lá para tratar o camarada, mas ele crescia na graça, no conhecimento, e reconhecia as autoridades que Deus havia constituído sobre ele. Porque humildade, irmão, é diferente de humilhação. A maioria de nós já passou por humilhação, porque humilhação é compulsória, é quando alguém te joga para baixo e pisa o pé no teu pescoço. Humildade não é compulsória, humildade é voluntária. Eu decido descer. Humildade é quando eu decido reconhecer que eu não sou maior do que ninguém, que eu estou debaixo de autoridade, e que o Deus que me usa, usa quem Ele quiser, porque Ele é Deus e faz como quer. Aleluia, glória a Deus. Eu preguei sobre orgulho outro dia na igreja, e eu falei com os irmãos: nada nos torna mais parecidos com o diabo do que o orgulho. Nada nos torna mais parecidos com o maligno do que o orgulho. E aí eu disse para os irmãos, deixa eu perguntar aqui, quem olhou no espelho hoje antes de vir para o culto? Faz assim. Quem olhou no espelho? Faz assim. Pode levantar a mão, que olhar no espelho não é pecado não. Tá, ok, maravilha. Quem não olhou em casa, olhou no espelho do carro, virou o retrovisor do carro que estava na porta da igreja e olhou no espelho. Agora a segunda pergunta: quem gostou do que viu no espelho? Levanta assim a mão. O olhar cansado, a cabeleira assanhada, a roupa amassada de um dia corrido, mas você gosta de você, e isso também não é pecado. Agora deixa eu te contar uma notícia. Sabe esse olho verde lindo que você tem? Esse olho azul cristalino que Deus te deu? Sabe esse olho caramelado que você tem? Esse negócio vai ficar empalidecido e amarelado quando o fôlego de vida cessar. Existem trilhões de bactérias cadaverinas que estão dentro do nosso organismo, hibernando, dormindo, paradas, esperando apenas autorização para entrar em ação. Quando o fôlego cessa e a corrente sanguínea para, elas dizem umas para as outras: chegou nossa vez. E elas começam a trabalhar. Em algumas horas o cérebro se torna uma pasta líquida amarelada que, se demorar, vaza pelas narinas. Em não muito tempo a pele linda e sedosa fica cinzenta e ressecada. Não vai demorar muito tempo, começa a sair uma secreção pelos poros e cheira mal. Você é lindo, você é linda e te amam, mas ninguém te quer dentro de casa quando isso começa a acontecer. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que não importa o quanto você seja lindo ou linda, nós somos apenas bonecos de barro. Qual é a diferença? A diferença é que o Criador soprou fôlego de vida no boneco de barro e disse: levanta. E o boneco caminha, o boneco fala, o boneco prega, porque o espírito de vida está dentro de nós. Está dentro de nós. Ei, ai, la bagaçuria, la bagaçuria. Aleluia! Então não importa quantos títulos nós temos, qual a cor dos olhos, qual perfume a gente usa,
Qual o modelo do carro que a gente dirige? Qual o tamanho da igreja que a gente pastoreia? Qual é o bairro que a gente mora? Nada disso muda nada. Isso não me torna maior do que você, não te torna maior do que eu. A diferença é plenitude. A diferença é plenitude. A diferença é plenitude. Porque enquanto o Espírito de Deus agir em nós, nós somos instrumentos da graça de Deus. Oh, fica de pé quem puder, por favor. Aleluia, aleluia. Aleluia. Uma igreja em plenitude. Eu não vou comentar mais, mas uma igreja em plenitude vive a fé. Vive a fé. A fé era tão extraordinária na igreja primitiva que colocavam doentes na calçada para que Pedro, passando pelo menos a sua sombra, descobrisse. Um dia um chegou para Paulo e disse: apóstolo, vai ali orar pela irmã que está doente. Paulo disse: já estou viajando, não dá tempo. Leva o lenço lá. Quando levou o lenço, o outro chegou: apóstolo, tem outro irmão ali que está na hora de morrer. Paulo: já mandei o lenço, leva a capa. E onde ia tocando, os enfermos eram curados. Era fé. Eles viviam a fé. Uma igreja em plenitude. A fé era tão extraordinária que eles morriam por Jesus sem reclamar. Sabe o que é? A história diz que as nossas irmãs eram amarradas em estacas e queimadas vivas para iluminarem o caminho de volta para a casa dos nobres de Roma. E do meio do fogaréu se ouvia o barulho de glória a Deus e aleluia. Historiador diz que Nero estava na arquibancada assistindo à morte dos cristãos devorados por leões. E diz o historiador que um assessor de Nero olhou para ele e disse: Alteza, esse povo sabe morrer. Esse povo morre bonito, Alteza. Um romano no lugar deles estaria gritando como porcos, mas eles morrem dando glórias ao Senhor em quem eles creem. Tinham fé, uma igreja em plenitude. Choramai, vai, churianjoba. Aleluia. O clero prendeu um grande pregador, ordenou que se rendesse à autoridade papal. Como ele não se rendeu, John Hus colocaram-lhe em cima de uma montanha de lenha e acenderam o fogo. No meio da queimação, da queimadura, da fogueira, John Hus grita: hoje vocês matam o ganso. A palavra Hus significa ganso. Mas daqui a 100 anos Deus vai levantar um cisne e vocês não vão conseguir matar.
100 anos e 4 meses depois, Martinho Lutero, e a palavra Lutero significa cisne, coloca nas portas da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses e revoluciona a história da igreja, e é por isso que nós estamos aqui. Orabagahai, lebai, josurihamba, rabadagasurihas. Eu quero orar contigo e quero concluir dizendo que uma igreja plenitude vive no Espírito. Uma igreja em plenitude vive no Espírito. O Espírito é a força motriz da igreja. O Espírito é que nos mantém assim, cheio de luta, de tribulação, mas fervorosos. Ai, agai, eu sou vai, blas, sou vai, canto, ai, agai. Deixa eu dizer só uma coisa para a gente orar. Em Israel, quando um rapaz ficava noivo de uma moça, ele não ia na casa dela todo dia, ele dava para ela uma medalha. E na medalha estava gravada a frase consagrada a mim. Ele entregava a medalha para ela e ia embora trabalhar para preparar a casa. Mas ele deixava alguém. Jesus chama esse alguém de o amigo do noivo. O amigo do noivo era quem tinha a missão de visitar a noiva quando o noivo pedia, para saber como estava a noiva, saber se o compromisso estava de pé, e trazer respostas da noiva para o noivo, depois de levar notícias do noivo para a noiva. Só que tem um detalhe: todas as vezes que o amigo do noivo era enviado pelo noivo para visitar a noiva, o noivo tinha que mandar presentes para ela. Que presentes, pastor? Flores. Não, que flores? Joias. Porque eram com aquelas joias que ela iria se adornar no dia do casamento. E a noiva tinha que fazer o quê? Todas as vezes que o amigo do noivo vinha visitar a noiva, ela preparava um banquete, uma ceia, porque aquele banquete confirmava que ela estava esperando o dia das bodas. Ei, deixa eu te perguntar um negócio. Quem é o noivo que foi embora e foi preparar lugar para uma noiva? Quem é a noiva que ficou com uma medalha consagrada a ele? A igreja. Quem é o amigo que ele manda para cuidar da noiva? O Espírito Santo. E o banquete, pastor, presta atenção, é por isso que Santa Ceia não é lanche. Santa Ceia é o banquete que a noiva oferece ao amigo do noivo, para dizer: a aliança está de pé. Esse negócio de faltar a ceia e pensar que não tem nada, que mês que vem eu participo. Santa Ceia é o banquete onde o amigo do noivo senta na cabeceira e começa a liberar presentes para a noiva. Que joias? Dons espirituais, fruto do Espírito Santo. Aleluia! O amigo do noivo está aqui nesta noite. O Espírito de Deus está aqui nesta noite. É Ele que nos leva a uma vida de vitória. Erga assim a sua mão, por gentileza, e adore a Deus. Adore ao seu Filho Jesus Cristo. Adore ao Espírito de Deus que já está aqui e habita em nós. Celebre a Ele, celebre a Ele, celebre a Ele.
chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Isto é plenitude. Uma igreja no Espírito é plenitude. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito opere neste lugar agora. Como a neblina desce sobre a relva no amanhecer do dia de inverno, faz um manto da plenitude do Senhor descer sobre este lugar agora, descer sobre nós, sobre este altar, sobre estes teus servos na nave do templo, sobre os teus servos nas galerias, sobre aqueles que estão acompanhando o culto pela rádio, pela internet, quem sabe. Ó Deus, sopra neste lugar agora o vento desta plenitude, em nome de Jesus. Ora manjora sai que samaia juria mantarai. Libera dons espirituais agora, Espírito Santo. Libera dons espirituais agora. Libera línguas variadas nesse lugar agora. Rege um coral de línguas estranhas neste lugar, Espírito de Deus. Rege um coral de línguas eruditas neste lugar, Espírito de Deus. Leva ao altar um exército em prantos, adorando o nome do Cordeiro. Siriai, Shobai, Balagai, Shubrimu, Sandas.